Como o Eliel falou, nós estamos... Você que esteve nesta semana no seu GP, você foi ministrado sobre esse tempo do favor de Deus. E com certeza você concorda comigo que o tempo do favor de Deus é o tempo da graça de Deus sobre as nossas vidas, amém? É o tempo em que fomos alcançados, é o tempo em que fomos transformados. E hoje nós vamos falar sobre oportunidade. Mas pensando em favor de Deus, eu quero deixar um texto que está muito diferente até, mas que nos toca pela paráfrase da mensagem lá no 2 Coríntios 6, 2 e 3, que fala que Deus nos lembra, ouvi seu chamado no tempo certo, no dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar. Quantas vezes nós estávamos em situações tão difíceis e o Senhor, Ele estava lá para nos ajudar. E o texto diz que nós temos que estar nos recordando desses momentos em que fomos visitados pelo favor de Deus, em que fomos tocados pelo favor de Deus, em que fomos ajudados pelo favor de Deus. E ele fala diante disto: pois bem, agora é o tempo certo para que Deus ouça vocês e os ajude. Nada de deixar para depois. Sabe, irmãos, muitas vezes nós deixamos muitas coisas para depois. E o tempo da oportunidade de Deus é um tempo em que Ele dispensa o favor dEle sobre nós. E nós temos que agarrar cada oportunidade que Ele tem nos deixado. O apóstolo Paulo, ele continua em Efésios falando sobre essas questões de oportunidades. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. O mais difícil, eu creio, que é nós compreendermos qual é a vontade do Senhor. Muitas vezes nós achamos que toda porta que está aberta é a porta que Deus abriu de oportunidade para nós. Nós temos que ter muito cuidado quais são as portas que devemos entrar. A própria palavra de Deus fala que a porta que leva as coisas do Senhor é uma porta que não é larga, é uma porta estreita, pequena, e o caminho também, ele não é largo, ele é estreito. E quantos de nós vamos para aquilo que não são oportunidades, mas são facilidades promovidas por tantas coisas que estão ao nosso redor. E quando nós entramos nessas situações, nós sabemos que muitas, ou na maioria, ou todas elas, nos levam à morte, nos levam às dores, nos levam às dificuldades. Por isso que nós temos aqui, como o apóstolo fala, compreender sempre qual é a vontade do Senhor. Nós temos que estar nos submetendo sempre à vontade do Senhor. E diante disto, diante deste tema, eu quero compartilhar um texto com vocês, que está lá em 2 Reis, capítulo 20. É uma história bastante conhecida, a história de um rei. E quando eu estava olhando essa história, preparando esta palavra, eu pensei sobre tudo que este rei passou, e que se fosse a minha vida, como eu faria, como eu me comportaria. Uma das coisas que você vai ouvir nessa história é que ao rei foi anunciada a sua morte. E é interessante que nós nunca pensamos nisto, ou então pensamos como nunca nesses 2 ou quase 2 anos de pandemia, né? Muitos ficaram assustados, porque não imaginavam que poderiam ser afetados por uma situação como nós fomos afetados, e talvez até correndo risco de morrer, correndo riscos de ficar com sequelas. Ninguém imaginava isto, e nós estávamos vivendo a vida e levando a vida como se tudo fosse muito tranquilo. Então, quando vem essas situações difíceis, é que nós percebemos que precisamos mesmo saber qual é a vontade do Senhor para nós. E o texto diz lá em 2 Reis, eu tenho aqui, você vai poder acompanhar, é um texto um pouco longo, mas se você não fez a sua leitura devocional nesta semana, já é um bom trecho
para você colocar a sua vida em dia. Aqui diz que Ezequias, ele era um rei que viveu no século 7 a.C. Ele ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus da escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, eu prefiro que ela recue 10 degraus. Naquela época, o rei da Babilônia enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? E Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Quando nós olhamos esse texto, nós temos que entender esse contexto. A palavra de Deus fala que nunca houve um rei como Ezequias. Ele confiava no Senhor e nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá. Ezequias foi um rei que fez a diferença. Ele trouxe de volta aquele povo que estava separado de Deus para perto de Deus. Ele reconstruiu adoração ao Senhor, monumentos, situações que foram todas em Judá construídas quando ele era rei, que aproximou as pessoas do coração de Deus. E o povo aclamava o rei Ezequias. Ele havia trazido prosperidade ao reino de Judá. E de repente este rei, ele recebe esta notícia de que ele estaria perto da sua morte. E é interessante que aqui é uma oportunidade que Deus deu a ele, porque o Senhor fala sobre ele colocar a casa dele em ordem. Sabe, quando muitas vezes nós somos acometidos por situações, quando nós recebemos algumas doenças, anunciando, você está com esta doença ou aquela, ou quando você vai sofrer uma perda, você sabe que uma das coisas que sempre nós pensamos é que há algo errado na nossa vida que precisa ser colocado em ordem. É uma oportunidade que Deus sempre dá a nós. Mas essa oportunidade, ela deve ser sempre seguida por nós, ela deve ser sempre considerada por nós.
E é interessante que quando nós vamos mudar de casa, você sabe disso, nós fazemos uma mudança. Nós fazemos para mudar, nós fazemos uma limpeza muito grande onde nós estamos. Nós estamos num lugar onde nós estamos precisando, estamos fazendo essa limpeza. E eu vejo algumas pessoas que elas não querem jogar aquelas coisas que são, né, meu, né, aquela coisa toda assim, né, já ouviu falar sobre isso, né? Esses daí, né, que gostam de guardar todas as coisinhas, aquelas coisas horríveis e ficam jogando, ficam guardando, são os acumuladores, são pessoas que não querem se desfazer. Eu até olhei algumas coisas que já foram para lá e falei, meu Deus, trouxeram isto. Eu vou, sem ninguém saber, eu vou pegar e vou jogar fora. Já joguei algumas coisas, bota isso fora, que veio por engano essa mudança. Mas é interessante que é um tempo de oportunidade, é um tempo que nós precisamos usar para as coisas serem colocadas em ordem. E nós não precisamos ter essa notícia de morte para poder colocar a nossa vida em ordem. É interessante aqui que a gente vê que Deus deu essa oportunidade, falando para ele, olha, rei Ezequias, você tem um tempo, coloca a sua casa em ordem. Você teve essa notícia, vai colocar a sua casa em ordem. E quando nós olhamos para a vida do rei Ezequias, e nós vemos que é um rei que foi fiel ao Senhor, que amou a Deus, mas ele precisava mesmo assim colocar coisas em ordem. O que será que nós, na nossa vida, precisamos hoje colocar em ordem? Eu sei que quando nós começamos neste tempo de pandemia, havia um medo espalhado, você sabe disso, havia um terror por muitos lugares, e muitas pessoas começaram a pensar, o que eu vou fazer para melhorar isso ou melhorar aquilo, o que eu vou colocar em ordem. E uma das situações nós temos sempre recordado e lembrado a você, porque muitos de nós entramos nas nossas casas ou voltamos para as nossas casas e nós percebemos que elas precisavam ser colocadas em ordem. Havia uma desordem, havia muita coisa debaixo do tapete, muitas coisas camufladas, muitas coisas escondidas nos guarda-roupas que precisavam ser colocados em ordem. E eu sei que grande maioria de nós colocou a casa, a vida em ordem, porque havia talvez uma insegurança para nós. O rei Ezequias aqui, ele estava afetado por um momento difícil. Por isso que o apóstolo falou, olha, nos dias maus, use as oportunidades. E este era um dia mau para o rei Ezequias, e ele teve que colocar as coisas em ordem. Eu estava me lembrando que anos atrás, quando as nossas crianças eram menores, as nossas crianças eram os nossos filhos, não são os netos, né? Eram ainda em casa, estavam em casa. Isso é uma boa oportunidade para você, pai, que tem filho adolescente, pré-adolescente, jovem, porque depois, quando eles ficam mais velhos, é difícil fazer isso. Mas eu me lembro que sempre havia, entre Natal e Ano Novo, eu sempre fazia festa da família, porque nunca dava no Natal nem no Ano Novo, porque sempre nós abrimos a nossa casa para pessoas que não tinham família na igreja, elas iam para as nossas casas e celebrávamos lá com todo mundo, mas sempre era uma coisa mais particular, mais da nossa família entre Natal e Ano Novo, e sempre naqueles dias nós lavávamos a roupa suja, né? Sempre era um tempo de conversa, antes então de virar o ano e começar o novo ano. E era um momento muito especial, era um momento em que nós perguntávamos aos nossos filhos se eles tinham alguma coisa um contra o outro, contra nós, e nós pedimos perdão a eles, né? Porque havia um ano talvez passado, sem que nós então talvez parássemos para ver situações, e nós ali usávamos como oportunidade para que então as coisas fossem colocadas em ordem. Nem sempre foi mil maravilhas, mas muitas vezes nós conseguimos tratar coisas da nossa casa, na nossa família, usando essa oportunidade de colocar a coisa em ordem, porque um ano a mais se passaria. E o brasileiro é muito místico, nós achamos que sempre o outro ano vai ser diferente. Vocês, né, concordam?
Sempre a gente acha que o ano, a meia-noite do ano é tal, para o primeiro minuto do outro ano, tudo mudou, né? Nós ficamos mais lindos, mais felizes, né? Alguns ficam mais pobres, né? Porque gastaram tudo neste ano, pensando que o outro ano iria recuperar. Então algumas coisas são místicas, mas o que Deus está nos chamando a atenção é que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. É a oportunidade que Deus concede a cada um de nós. É um favor que Ele dispensa a nós e dispensou ao rei Ezequias. Outra coisa diante desse texto é que houve para o rei Ezequias, como para nós, a oportunidade dele buscar o Senhor. Sabe, nós temos que considerar que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos fazendo nas nossas lives o estudo de Apocalipse, e não é sermos dramáticos ou fatalistas, mas é uma realidade. Nós não sabemos como viveremos o dia de amanhã. Há muitas incertezas, há muitas contradições, há muitas situações nubladas. Então aqui o texto diz que Ezequias, ele buscou o Senhor, porque ele sabia que este era o tempo em que ele acharia o Senhor. O Senhor estava se apresentando a ele, então ele buscaria e ele acharia o Senhor. O texto diz que ele virou o rosto para a parede e ele orou. Quantas vezes nós precisamos, como o rei Ezequias, virar o rosto para as situações, né? Virar o rosto para aquilo que é só o foco e orar o Senhor. Ele estava diante do profeta, mas ali era ele e o Senhor, era o secreto, era um relacionamento que ele precisava ali ter naquele momento de dor, naquele momento que era a oportunidade dele. E Deus fala: olha, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, conforme os salmos falam. Sabe, é interessante isso. Deus está olhando para toda a dor sua, para toda a lágrima, e Ele viu a lágrima do rei Ezequias, e Ele falou assim: olha, eu ouvi a sua oração, e eu vou curar você, Ezequias. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e eu acrescentarei 15 anos à sua vida. E é interessante que nesse tempo Ezequias tinha 39 anos de idade. Quantos de nós temos 39 anos de idade? Um jovem, um rei, e ali ele teve a oportunidade da vida dele. E Deus fala: olha, Ezequias, você vai ao templo sim, você vai me adorar, e eu acrescentarei 15 anos à sua vida. Para quem vai morrer ou morreria depois de poucos dias, 15 anos parece-me muito, ou parece-me pouco, diante então daquilo que às vezes a gente pensa da nossa vida. Mas Ezequias, ele teve a oportunidade de transformar coisas, mudar situações, porque 15 anos, para quem usa todas as oportunidades, é um tempo incrível que pode fazer a diferença e transformar situações. E Ezequias, ele teve isto. Sabe, lá no Salmo 37, ele fala: olha, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Será que nós temos agradado o coração de Deus? Será que nós temos feito com que o Senhor olhasse para nós e mudasse a nossa história, mudasse os nossos dias, situações complicadas? Deus, Ele quer dispensar o favor dEle sobre nós, mas muitas vezes nós ignoramos e não usamos as oportunidades que Deus dispensa a nós. Outra coisa também, Ezequias ali, ele tinha a oportunidade de se colocar na proteção de Deus. O texto diz que Deus, falando para Ezequias, através do profeta Isaías,
Eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Sabe, os assírios, eles eram os inimigos de Israel. E Judá estava sendo assolada por esses inimigos. Eles plantavam, os assírios viam na época da colheita e levavam tudo, roubavam. Eles destruíam a nação. O povo ficava oprimido por aquela situação. Eles não tinham, muitas vezes, oportunidades de lutarem, porque os assírios eram um povo forte. E aqui Deus está falando para Ezequias: olha, Ezequias, você não só vai viver 15 anos mais, mas você vai subir ao templo para me adorar, e você vai ser liberto dos inimigos que estão assolando Judá, estão assolando o seu povo. E é interessante que Deus faz questão de frisar, e não é por sua causa, é por causa da promessa, é por causa de Davi, porque eu havia dado uma promessa a Davi, que foi dada 400 anos atrás do rei Ezequias. E Davi, então, foi o rei segundo o meu coração. E as promessas que eu concedi, o favor que eu concedi a ele lá, será concedido a você também. Mas não só por causa de Davi, mas por minha causa. Porque eu sou um Deus que dispensa favor sobre o meu povo, sobre aqueles que eu amo, sobre aqueles que eu considero. Então Davi ali foi alguém lembrado naquele momento. Sabe, Deus tem nos feito trazer à nossa memória tantas coisas incríveis que Deus fez. E quando nós olhamos para esse texto, tantos anos atrás, tanto tempo atrás, nós sabemos que as promessas estão sendo e vão ser cumpridas dia após dia sobre mim e sobre você, amém? Deus é esse Deus de promessas que tem todo interesse em cumpri-las todas e cumprir nas nossas vidas, derramando do favor dele. Os assírios da história, eles foram então derrotados. Com o passar do tempo, eles começaram novamente a voltar-se contra Judá. E no tempo do rei Ezequias, Ezequias contemplou a derrota dos assírios. Quando eles vieram sobre a terra, eles vieram com 185 mil soldados, 185 mil valentes. Mas como um milagre de Deus, Deus derrotou. E todos eles foram mortos e foram envergonhados e saíram com vergonha. Inclusive o rei da Síria, Senaqueribe, ele foi morto pelos seus próprios filhos, porque eles ficaram envergonhados do que aconteceu. Deus envergonhando os inimigos. A gente olha assim, que coisa terrível, parece filme de terror. Não, é filme de cumprimento das promessas do Senhor sobre aqueles que Ele ama. Deus dando oportunidade para o rei Ezequias, como dá oportunidade para nós, de nós nos colocarmos na proteção de Deus. Muitas vezes nós buscamos proteção de muitas coisas, mas quem nos protege é o Senhor, amém? Quem protege a sua casa é o Senhor. Quem protege a sua vida é o Senhor. E Ele nos livra de todos os nossos inimigos. Quer sejam eles reais, de carne e osso, quer sejam eles emocionais, espirituais. Deus, Ele derrota. Ele é aquele que está indo à frente. E outra oportunidade, que é incrível, que Deus dá ao rei Ezequias, é a oportunidade de agir junto com ele. E é interessante que o texto diz que o profeta Isaías respondeu que porque Ezequias queria um sinal. Profeta, qual é o sinal de que realmente eu serei curado, que eu vou viver 15 anos? E o profeta, ouvindo de Deus, ele fala para o rei: olha, o sinal é de que o Senhor vai cumprir o que prometeu.
você prefere, ainda faz uma pergunta, você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus da escadaria? E disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Gente, eu fico pasma diante disso. Deus nos incluindo na história, Deus incluindo o rei Ezequias e inclui cada um de nós na história que Ele está escrevendo. Dá oportunidade de nós participarmos de tudo aquilo. O profeta Isaías trouxe ao rei Ezequias, olha, é este sinal. Você prefere que o tempo avance 10 horas ou o tempo recue 10 horas? Gente, aqui não é que você desceu o degrau, não. É o tempo, ou avançar, ou o tempo atrasar. E ele então, olha a petulância desse rei. Como é fácil a sombra avançar, eu conseguiria avançar, né? Como se ele consegue, né? Então faz assim, deixe que a sombra atrase. 10 horas do tempo foram atrasadas. Há um tempo atrás, houve um estudo de computadores do tempo, do Cronos. Nós vivemos num Cronos. E foi detectado quase um dia faltando na nossa cronologia de humanidade. E vocês sabem aqui, significando 10 horas. E quando você olhar para o texto de Josué, quando ele parou o sol, quando Deus para o sol, também é um tempo ali, completando quase um dia. Você pode falar, não, isso daí não é muito científico, né? Não fui eu que disse, foram cientistas que disseram, mas eu creio na palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, porque para o Senhor, nada é impossível, para o Senhor, as coisas que para nós são grandes demais, para o Senhor não é nada, porque Ele tem todo o poder, todo o controle de toda a situação. Ele é o Deus eterno, que para Ele o Cronos, como 1000 anos é um dia, e como um dia são 1000 anos. Esse é o nosso Deus, e Ele incluiu aquele rei na história. O rei decidiu então que Deus atrasaria 10 horas, era um sinal apenas, para que ele vivesse os 15 anos que se completaria. Foram oportunidades que Deus deu ao rei Ezequias, e Deus dá a nós oportunidades todos os dias. Mas uma das coisas que a gente olhando esse texto, que no tempo do favor de Deus, nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Sabe, uma das coisas que o rei Ezequias esqueceu, que ele deveria glorificar a Deus. Esta oportunidade nós temos todos os dias da nossa vida, porque quando se olha aqui, os babilônicos, eles vieram visitar o rei Ezequias nesse tempo em que eles talvez souberam que Ezequias tinha ficado doente e que Deus então curou Ezequias. E eles vieram os oficiais da Babilônia, que profeticamente eram inimigos também depois do próprio Judá, do próprio Israel. E Ezequias recebeu aquela comitiva, e ele abriu o palácio para todos aqueles oficiais, mostrou toda a riqueza dele, tudo aquilo que ele havia acumulado nos seus anos de vida, mostrou tudo aquilo que era o seu poderio, tudo aquilo que era dele. Ele não glorificou a Deus. Era a oportunidade dele glorificar a Deus, mas ele não glorificou a Deus. Ele falou que era ele era o poderoso, ele queria impressionar os babilônicos. E é interessante aqui que o próprio profeta, ele chama a atenção do rei Ezequias. E ele pergunta o que eles viram em seu palácio. E ele fala, olha, eles viram tudo. Eu não escondi nada, não escondi nada. E eu estava lembrando em Atos 12, quando o rei Herodes, ele faz dessa mesma forma como o rei Ezequias. O rei Herodes, ele estava irado. Quando você olha no texto lá em Atos 11, Pedro, ele é preso,
e ele é solto de uma forma miraculosa, tudo aquilo que nós conhecemos. E é interessante que depois, quando então Pedro é solto, o povo ali feliz por tudo que havia acontecido, e o rei Herodes começa a ficar irado. O texto diz que ele ficou muito irado, e principalmente com Tiro e Sidom, que eram duas cidades, que talvez cidades que entraram no jogo, ou entraram na situação, ali não mostra o que aconteceu, porque ele ficou tão irado com Tiro e Sidom, mas o texto diz que ele ficou irado, e ele então vestiu seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Então ele estava ali adorando o rei Herodes. Herodes era um judeu. E o que aconteceu? Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Sabe, muitas vezes aquilo que Deus faz na nossa vida, nós não glorificamos a Deus. Nós não damos glória a Deus pelo favor dele derramado sobre as nossas vidas. Muitas vezes Deus derrama situações tão incríveis. Um novo emprego, uma oportunidade de um bom emprego para você. Oportunidade de você ter um bom recurso para a sua família. De ter uma situação que você sabe que não foi, ou então que não foi fácil, e só um milagre poderia mudar isto. Mas você prefere falar que foi você, pelo seu esforço. Você fala para os seus amigos, para a sua família, com muito orgulho: não, eu trabalhei, eu sou muito esforçado, ou então eu sou muito inteligente, eu fiz este curso, aquele curso, por isso que eu estou nesta situação. Você não deu glória a Deus. Sabe, cuidado com os vermes que estão soltos por aí. Quando não é verme, é esse bichinho que está solto por aí. É um perigo essas coisas. E o rei Ezequias, ele não glorificou a Deus. Ele manchou todo o currículo dele de um rei, e um rei fiel. E a outra coisa que ele desperdiçou é de não estender o favor dele à geração. Talvez você não pegue no texto, mas Ezequias, ele não considerou o legado, não considerou aquilo que viria à frente. O texto diz que o profeta disse a ele: ouça a palavra do Senhor, um dia tudo que se encontra em seu palácio será levado para a Babilônia, porque você não deu glórias a Deus. Seus próprios descendentes, sua geração, serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia, serão escravos na Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa esta palavra que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Ele não estava se importando com a geração que viria à frente. Ele não estava se importando o que vinha à frente. Sabe, muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de nós colocarmos a casa nossa em ordem, para que as coisas fluam, para que as coisas continuem, para que a nossa vida seja derramada sobre aqueles que estarão vindo à frente. E aqui ele não entendeu que isso não era certo, isso não era bom. Ele não usou da oportunidade, porque ele não glorificou a Deus. Ele não fez aquilo que era certo aos olhos do Senhor. E a geração dele seria penalizada pela escolha que ele fez. Quantas coisas que nós fazemos errado, que nós teríamos situações, oportunidades para fazer certo, mas nós escolhemos o que era errado. E a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, aquela geração que vem à frente, são penalizadas. As consequências são derramadas sobre as nossas famílias, pelas nossas escolhas. E quando eu olho assim, porque ele não entendeu que era risco para ele, porque ele não correria risco, os filhos dele correriam, mas ele não. Eu me lembro de Daniel. Quando você olha para Daniel, eu acho incrível. Quando Daniel, ele esteve na Babilônia, ele foi um desses.
que sofreu as consequências de um rei que não completou aquilo que Deus falou para ele completar de bênção sobre as gerações. Daniel, depois de quase 300 anos, ele foi para a Babilônia, escravo. E lá, ele, em vez de escolher fazer o que os outros faziam, ser coniventes com o sistema babilônico, Daniel abriu a janela dele, do quarto dele, e ele orou ao Senhor. E ele orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, ele ainda deu continuidade à bênção, o favor de Deus sobre a vida dele. O texto fala que ele estava no terceiro rei da Babilônia. Daniel serviu Nabucodonosor, serviu Belsazar, e ele estava no rei Dario. E ele depois seria do rei Ciro. E ele ali pôde abençoar toda aquela geração. Ele não estava só preocupado com o bem-estar dele. Ele queria fazer aquilo que era certo perante os olhos do Senhor. Sabe, isto é viver no favor de Deus. Isto é usufruir do favor de Deus. Isto é usar de todas as oportunidades que nós temos, de não só sermos abençoados, mas de nós abençoarmos aqueles que estão vindo além de nós. A história continua, gente. A história, nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora. E nós precisamos dar continuidade. O Senhor, conforme Ele falou, Ele abençoou, Ele derramou o favor dEle, deu oportunidades ao rei Ezequias, não só por causa do rei Ezequias, mas porque havia uma promessa ao rei Davi, e por causa dele mesmo, o próprio Senhor. Deus tem nos dado a oportunidade, todos os dias, de sermos bênção, de sermos pessoas que vivem no favor de Deus, mas que derrama sobre a vida daqueles que são os nossos amados, os nossos queridos. E quando nós derramamos este favor sobre os nossos amados, sobre os nossos queridos, com certeza as coisas, o rio fluirá, e ele vai percorrer todo o caminho que ele precisa percorrer para a glória de Deus, amém? Que Deus possa nos ensinar todos os dias a usar das oportunidades, e que nós não entremos por qualquer porta. Nós procuremos a porta que está aberta, mas que seja a porta da oportunidade que Deus dá a cada um de nós, para a glória dEle, para a nossa alegria e para a alegria daqueles que estarão por vir, amém? Eu queria orar por você, com você, por mim, por nós como igreja. Eu sei que este é um tempo que nós precisamos, como o apóstolo Paulo falou, usar de todas as oportunidades, porque os dias são maus. E nós temos que saber qual é a vontade de Deus, qual é a oportunidade de Deus, que nós não nos enganemos, porque Deus tem nos dado oportunidades, amém? Feche os teus olhos onde você está e vamos orar. Talvez você tenha entrado por uma porta errada e tenha sofrido ou está sofrendo as consequências das suas escolhas. Mas Deus é um Deus que renova todos os dias as suas misericórdias sobre nós, e Ele nos dá novas oportunidades. Mas é tempo em que também temos a oportunidade de pedir perdão para o Senhor. Falar para Deus: Senhor, eu não tenho dado glórias ao Senhor, não tenho sido agradecido, não tenho reconhecido o seu favor sobre mim, e tem sido difícil, porque eu tenho colhido o fruto da minha inconsequência, das minhas escolhas. Mas eu quero experimentar a tua vontade, porque pela fé eu sei que ela é boa, perfeita e agradável, e eu quero continuar a entrar na porta certa, correta, naquilo que o Senhor está abrindo para mim. Não permita, Senhor, que eu, na minha ignorância, na minha escolha inconsequente, eu entre em portas erradas. Eu quero ser obediente à tua palavra e à tua vontade. Senhor, nós te louvamos nesta tarde. Nós agradecemos porque o teu favor
realmente tem sido para nós algo maravilhoso. Nós temos reconhecido isso, Senhor. Nós estamos aqui nesta tarde porque o Senhor tem nos amado tanto. O Senhor tem transformado a nossa vida. O Senhor tem nos alcançado. Obrigada por isso, Senhor. Mas que nós não nos esqueçamos nunca, Senhor, de que são oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias e que nós precisamos aproveitá-las, todas elas. Que nós não desperdicemos nenhuma, Senhor, para a glória do Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque cremos mesmo que nós estamos no tempo do Seu favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Amém.